Programa Visão Cristã volta já. Tudo o que você precisa saber sobre esporte regional, nacional e internacional, você ouve aqui. Mega Esportes, segunda, quarta e sexta, do meio-dia e 15 até às 13 horas, com a apresentação irreverente de André Augusto, Messias Arruda e Alexandre Ferreira, e transmissão ao vivo pelo Facebook da Mega. Mega Esportes, aqui, na Mega FM. Diferente e surpreendente. Muito mais sucesso! Mega FM. Voltamos a apresentar Programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o programa Visão Cristã. E nesta manhã nós vamos falar sobre chamados e escolhidos. Quem somos? Somos chamados ou também escolhidos? E eu quero compartilhar com você na palavra do Senhor em Mateus capítulo 22, no versículo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram uns para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram, mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa para os convidados. Mas os convidados não eram dignos. E depois para os encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, pessoas más, pessoas boas. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem uma veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o dos pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Efésios capítulo 5, versículo 14 nos diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Queridos, há uma grande diferença, ou há uma grande distância entre ser chamado e ser escolhido. Jesus nos demonstra que existe uma seleção, que existe uma peneira, um funil, aonde de muitos sobram poucos. A procura de Deus se encontrar com a procura de Deus se encontra com a nossa procura, e a nossa procura se encontra com a procura de Deus. É assim que acontece com aqueles que são chamados. Quando isso ocorre, há um sincronismo das vontades. E então, estaremos fazendo a vontade de Deus, que é nos salvar da morte eterna. E eu quero falar com vocês nesta manhã de 3 tipos de pessoas que Deus procura
para estabelecer a sua igreja. Deus procura intercessores. Neemias capítulo 1, versículo 1, diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá, na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço na sua presença dia e noite pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Queridos, a intercessão de um justo, de um homem, de uma mulher de Deus, tem um poder incalculável diante de Deus. Porque Deus se agrada dos seus filhos. E qual é o pai que não quer fazer a vontade dos filhos? Principalmente quando o filho é bom, quando o filho é justo. Qual é o pai que não quer ajudar, que não quer fazer a sua vontade? Nós, se tivéssemos noção do poder da oração, do poder da intercessão da igreja, as igrejas seriam diferentes. As pessoas, os crentes, aqueles que creem em Jesus, seriam diferentes, seriam mais fortes espiritualmente. As nossas orações de petições teriam respostas mais rápidas de Deus. É lamentável dizer isso, amados, mas se não temos muitas orações atendidas, respondidas, é porque oramos pouco. Intercedemos pouco diante de Deus. Intercedemos poucos em favor de pessoas, de lugares, de situações, de igrejas. Dedicamos pouco tempo à intercessão, à oração diante de Deus. Por isso não acontece. Não há tantas respostas. E por muitas vezes não há tantos milagres. Efésios 5,14. A palavra é bem clara: desperta, tu que dormes. Levanta. Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. E quando diz levanta-te de entre os mortos, aqui não está dizendo literalmente do morto que está lá no cemitério. Não. Que está lá sendo velado ou que está no necrotério nesse momento. Não. Estamos falando de pessoas mortas espiritualmente. Pessoas que estão segregadas ao engano. Que não têm um relacionamento com o Espírito Santo, que não tem vida espiritual. É disso. Ezequiel capítulo 22, no versículo 30, a palavra do Senhor nos diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse
tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por muitas vezes Deus nos procura homens e mulheres que estejam nas brechas, em oração, em intercessão, mas não encontra. Amados, nós estamos vivendo um tempo de modernidade que está nos afastando de Deus. A tecnologia nos afasta de Deus. O mundo criou um segundo Deus para a humanidade. E tem um nome específico, Google. Antes desta tecnologia tão avançada, quando nós tínhamos um problema, quando nós tínhamos uma dificuldade, nós botávamos o nosso joelho no chão e buscávamos Deus. Clamávamos a Deus, pedíamos orações. Hoje, quando nós encontramos uma dificuldade, nós pegamos o nosso celular e vamos buscar no Google uma solução. Tem pessoas que não vão nem no médico mais. Faz a consulta pelo Google. Tomam remédios pelo Google. Resolvem seus problemas pelo Google. E nós estamos vendo por quais caminhos essa sociedade atual está indo. Eu creio que cada um de nós aqui, com um mínimo de senso crítico, tem a percepção de que não estamos indo bem, para um bom caminho. Não. A escassez de intercessores, de homens e mulheres que oram, que têm um relacionamento com Deus, está destruindo uma sociedade, está destruindo ministérios, está destruindo igrejas, está destruindo famílias. Deus está procurando pessoas que choram, clamam, sintam a dor do próximo. E eu quero agradecer a Deus pela iniciativa de alguns irmãos, de algumas igrejas, que têm se envolvido com bastante intensidade na intercessão, na oração de intercessão. E essas atitudes vêm de encontro com essa palavra, com esses textos que nós acabamos de ler aqui, de Neemias, Efésios e Ezequiel. É a igreja, a intercessão é a igreja se movendo em favor da igreja diante de Deus, o Pai. O Criador, o nosso Deus, tem uma expectativa ardente da manifestação dos seus filhos em favor dos seus irmãos, em favor daquelas pessoas que estão distantes, que ainda não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nos últimos tempos eu tenho ouvido algumas pessoas em momentos difíceis, em alguns momentos um tanto turbulentos, dizerem: oh Deus, por que Jesus não volta logo e acaba com isso? Deus, né? Volta Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. E muitas pessoas, conhecedores da palavra de Deus, têm clamado por isso, pela volta do Cristo, abreviando os tempos. Aí a minha pergunta é, para você que está me ouvindo agora aqui pela Mega FM, agora são 11 horas e 44 minutos. Se Jesus voltar hoje, muitos amigos seus, muitos parentes seus, às vezes filhos, pais, irão ficar, porque ainda não o receberam como Senhor e Salvador. E Jesus não vai levar aqueles que não creem nele, não vai levar aqueles que não entregaram as suas vidas a ele. Não.
Ele é muito claro o tempo todo nas Sagradas Escrituras. Ele diz: vinde a mim. Se você não foi, você fica. Eu sou o caminho. Se você não está com ele, você não está no caminho dele, você fica. Nós precisamos entender isso. Então muitas pessoas ainda não receberam, muitas pessoas amigas nossas, pessoas que nós amamos, familiares, ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Jesus não volta já não, espera um pouco mais. Eu vou interceder por essas pessoas, eu vou orar por essas pessoas para que elas recebam a Ti como Senhor e Salvador. Eu vou ficar muito triste se eu chegar lá no céu e as pessoas com que eu vivi aqui e amei não estão lá comigo. Quer dizer, lá no céu não é lugar de tristeza, mas talvez eu fique decepcionado em não estar com você. Então vamos interceder. Seja um intercessor, seja uma intercessora por essas pessoas. Segundo passo são os adoradores. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amados, a escassez de adoradores entristece o coração de Deus. E quando eu estou falando de adoradores aqui, eu não estou falando de louvores, de levitas, de pessoas do ministérios de louvor, de adoração, não. Estou falando de adoração do teu coração. Quem adora, escolhe a melhor parte. Quem adora a Deus, escolhe a melhor parte. Lucas capítulo 10, do versículo 40. Diz a palavra que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene a ela que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, 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 ainda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Adoradores são todos aqueles que deixam de fazer coisas que muitos satisfazem para fazer a vontade do Pai, para estarem na sua presença sem restrição de horários, de trabalho, de diversão, de familiares. Adorar a Deus é dedicar a Ele sua vida, o seu tempo. Ser adorador, diferente do que a palavra adorador sugere, não é tão fácil assim, nem tão simples assim. Requer esforço, requer abnegação, compromisso com Deus, renúncia, requer renúncia. Por muitas vezes renunciamos a tantas coisas nossas para adorar a Deus. Como poderíamos ser reconhecidos como verdadeiros adoradores? Quando sentimos prazer em estar na casa do Pai, quando sentimos prazer em fazer as coisas que estamos fazendo para Deus, quando passamos a fazer as coisas que até não gostamos de fazer, mas nós fazemos para agradar o Pai, quando nos preocupamos com os filhos do Pai, com os nossos irmãos, principalmente aqueles que muitas vezes não têm sido cordiais conosco,
quando temos zelo pela casa do Pai, pelas coisas do Pai, principalmente com a palavra do Pai. Podemos dizer que temos mais uma infinidade de coisas que nos levam a sermos reconhecidos como os adoradores do Senhor. Muitas outras coisas. Mas a verdadeira adoração consiste em olharmos para as circunstâncias e elas não nos serem favoráveis, e ainda assim permanecermos firmes na presença do Senhor, firmes na casa do Pai. Como diz a palavra lá em Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Terceira coisa, os obreiros. Misericórdia. Misericórdia, digo eu. A escassez de obreiros determina o fracasso da igreja em relação à grande colheita. A falta de trabalhadores está ditando, está determinando o fracasso da igreja na grande colheita, porque os campos estão brancos, estão prontos e não há trabalhadores. Há um conflito de interesses. Há um conflito de interesses pessoais, interesses financeiros, interesses de poder, interesses de autoexaltação, de holofortes. Mas não há o interesse genuíno de estar na obra do Senhor como um obreiro aprovado, dedicando parte da sua vida, abrindo mão de parte da sua vida em favor do reino de Deus, em favor das pessoas que estão necessitando ouvir a mensagem do Evangelho, seja aí na sua rua, seja aí na sua casa, seja aí na sua cidade ou até os confins da terra. E há várias formas para que você seja um obreiro, seja um participante do reino de Deus. Precisamos nos apresentar ao Pai. Precisamos termos um local à disposição onde nós possamos contribuir. Uma entidade onde nós podemos contribuir através dela para o reino de Deus. Nos colocarmos à disposição de uma igreja local, de um pastor local, que venha nos dar cobertura e autonomia para que nós possamos, como obreiros da seara do Senhor, agirmos na colheita. E você pode estar perguntando, mas pastor Daniel, o que eu posso fazer? Se apresente. Os pastores têm as prioridades e as necessidades imediatas. Mas saibam que todas elas convergem para alcançar pessoas, para evangelizar pessoas que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 2. O Senhor Jesus dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua colheita. Não importa, meu querido,
Não importa, minha querida, o que você está fazendo no reino para a contribuição, para alcançar essas pessoas. Por muitas vezes estamos lavando o banheiro da igreja, por outras vezes estamos na portaria recebendo pessoas, em outras vezes estamos indo visitar pessoas em seus lares, nos hospitais, por outras vezes nós estamos no louvor, estamos ensinando na escola bíblica, estamos ajudando ou estamos pregando nas tribunas. Não importa onde você esteja inserido no reino, o que importa é que você está sendo útil no reino, como obreiro, como obreira. E isso precisa ser feito. Todas essas coisas que eu falei precisam ser feitas para receber as pessoas no nosso meio, para dar um conforto adequado àqueles que estão chegando à casa do Pai, para que eles possam encontrar um ambiente agradável, limpo, para que eles possam encontrar ali o alimento espiritual que eles estão necessitando naquele momento para a sua existência, para o seu fortalecimento como pessoa, como indivíduo, como irmão em Cristo Jesus. Então, não importa o que você esteja fazendo, debaixo da direção do pastor local, de uma igreja local, isto é muito importante no reino de Deus. Na colheita, você é um obreiro, uma obreira de valor diante de Deus, diante do Pai. Então continue fazendo. Não desanime, não. Você está sendo visto, você está sendo vista por Deus, sendo reconhecidos por Ele como obreiros aprovados, como homens e mulheres que dedicam parte da sua vida, dos seus afazeres, em favor do reino de Deus, em favor de pessoas que estão necessitando de uma palavra, da palavra da salvação, do Evangelho do Senhor Jesus. Você tem sido chamado? Nós precisamos estar atentos a isto, porque quando a igreja sou eu, é você, deixa de acolher as pessoas, Satanás acolhe, alargando as portas do inferno e assolando a sociedade. Isso nós estamos presenciando nesses dias em nosso meio. Um alargamento das portas do inferno na nossa sociedade, na sociedade brasileira atual, que nos últimos 20 anos tem se deteriorado de uma forma alarmante. Alarmante. E as Sagradas Escrituras, em 2 Timóteo 2,15, nos orienta a apresentarmos a Deus aprovados, como obreiro aprovado. Que não tenhamos que nos envergonhar da palavra da verdade, da palavra do Senhor Jesus. Então, meu convite nesta manhã é: apresente-se a Deus, apresente-se aprovado, aprovada. Busque o entendimento daquilo que você está fazendo. Tenha graça e tenha direção. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é uma espada de 2 gumes que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para nos discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Então, meu querido, minha querida ouvinte, que você nessa semana possa se apresentar como um escolhido, uma escolhida, e não um chamado, uma chamada. Não, o Senhor nos chama e nós devemos nos apresentar aprovados para que sejamos escolhidos por Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada,
Uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Até a próxima semana, em nome de Jesus.